Seja bem-vinda ao nosso Papo na Fé. Hoje uma convidada especial. Vocês que estão nos assistindo, pode ver, não é eu em dose dupla, é a minha irmã gêmea, Sinara Von Groll. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é uma honra, né, estar aqui, compartilhando esse momento aqui contigo, né, que para mim é um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite. Fazia tempo já que eu queria te convidar, mas sempre tem a hora certa, né? O dia já marcado para esse encontro. E eu sei que as nossas histórias, elas se cruzam bastante, né? Na nossa trajetória, Sim, da nossa vida. Mas eu queria que tu começasse contando como Jesus entrou na tua vida. como que eu vou te explicar, né? Jesus entrou na minha vida em 2009, acho que foi 2009, né? Foi um pouquinho depois de mim, né? Um pouquinho depois de ti, sim. Porque eu sempre falo assim que Deus, ele não escolhe um, né? Ele começa por um, mas ele quer todos, né? Cada um no seu jeito, cada um no seu ponto fraco, né? E começou contigo, né? Como tu sabe, com as nossas histórias são interligadas, né? Começou com a tua doença, né? Que a gente estava desesperado, a gente não sabia mais o que fazer. Sim. Até que surgiu, né? Uma das hipóteses, né? Que tudo a gente queria achar cura no desespero, daí sair procurando soluções, né? E acabou o pastor, né? Nós conhecendo um pastor, aonde vocês começaram a ir na igreja. Enfim, Deus fez um milagre na tua vida, né? Glória a Deus por isso, né? Só que eu ia por ti. Sim. Eu ia por ti. Não, apesar de eu estar também passando por um momento bem difícil, mas eu nem pensava em mim, né? Porque naquele momento não era eu, né? Era sobre ti, né? Uhum. Não sobre mim, né? Então naquele momento eu não pensava e eu pensando que era sobre ti. Só que daqui a pouco as coisas começaram, foi difícil, né? Foi difícil, comecei a ver a tua mudança, comecei a ver a tua cura, né? O que Deus foi fazendo, o que Deus foi restaurando, até porque não foi da noite pro dia, Não. né? Levou um certo tempo, e eu fui vivendo tudo aquilo, né? Só que eu resistindo, né? Eu era mais participando do que realmente vivendo, né? E eu nem esperava o que Deus tinha para mim, né? E naquele momento eu passava por uma doença, estava, né, vivendo uma doença que era depressão, né? Só que naquele momento eu nem pensava nisso, né? E simplesmente Deus me curou. Ele me curou instantaneamente dessa depressão, né? Eu tomava muitos remédios, Sim. Eu tinha uma depressão profunda, né? Do grau mais, né? Que começou antes com outras coisas que tu sabe, né? Que nem vou falar aqui que são tantas coisas, mas eu cheguei no fundo do poço, né? De não querer mais nada, só querer dormir, ficar na cama, não queria trabalhar, não queria sair, não queria comer, né? E Deus, ele me curou. Então, eu comecei meu Deus, né? Esse Deus, esse Jesus, ele pode todas as coisas, né? Foi aí que eu me entreguei realmente, né? E aí me batizei, né? Acho que foi um ano depois, eu acho que eu me batizei. Acho que foi um ano depois, né? Aí eu era noiva do Marcelo na época, né? Ele era católico, né? Para ele foi difícil, eu convidava ele para ir, mas ele também ele participava, mas não vivia aquilo. Ele começou a ver a minha mudança, ele também tinha síndrome do pânico, né? E eu via o sofrimento dele, e ele viu a minha cura também, e ele começou, né? Devagarinho, devagarinho, até que Deus falou com ele também. Não querendo, né, te interromper, mas já te interrompendo, eu digo que Deus que nos escolhe, eu sempre falo, né, não é nós que escolhemos seguir a Jesus, mas sempre tem o alvo, a pessoa que vem primeiro, né, sendo alcançada na família. E eu fui esse alvo. O Fábio sempre fala, né, que eu fui o sacrifício. Cada um vem de uma maneira, eu vim com uma enfermidade, né, muito grave. Mas
se Deus tivesse me curado instantaneamente, ninguém ia estar na igreja. Porque eu estaria no outro dia pedindo um novo milagre para Deus. Eu não ia valorizar o que Deus estava fazendo na minha vida. Então, foi uma cura progressiva. Ela levou 4 anos, mas nesses 4 anos que Deus estava me dando a cura, Ele foi costurando as nossas histórias. Porque tudo que a gente faz e o que Ele faz nas nossas vidas é para glorificar o nome dEle. Amém. Então, vocês vendo a minha cura progressiva, vocês começaram a enxergar de fato que Deus estava atuando na minha vida. E que ele podia E que atuar Ele na poderia nossa. atuar na vida de cada um de vocês. Mas cada um tem um tempo, tem um processo. Olha o Duda, nosso irmão, Sim. demorou um tempo também. Mas Deus não faz nada pela metade. Nada. Tudo tem o seu tempo. Tanto é que a gente vai chegar lá, mas toda a nossa família foi alcançada. Amém. E se a gente for parar para pensar, tem a nossa família, tem a família, né, dos nossos familiares, então vai se formando, né, é muita gente que Deus vai alcançando e é para isso. Ele nos cura, nos liberta, nos transforma para nós glorificarmos o nome dele e falar de Jesus, Exatamente. né? Só quis linkar com o que tu estava falando antes. Então, como tô aproveitando esse gancho, né? Então, nesses 4 anos que tu falou ali que ele foi te curando progressivamente, ele foi também em cada um também Ensinando, trabalhando, mostrando, mostrando cada um no seu tempo, né? Quantos milagres ele fez na nossa família, nós somos a Meu prova Deus. disso, né? Em todos nós, né? Todos os nossos irmãos, no Eduardo, Cada um tem um testemunho para dar. no Evandro, na Cibele, né? Então, no Marcelo, inclusive, que alcançou também, né? Nossos Exatamente. maridos, né? Marcelo foi curado da síndrome do pânico, né? Glória a Deus. Hoje ele não tem nada mais, não toma nenhum remédio, não tem nenhum sintoma, Que nem o Fábio. né? Então Deus fez muitos milagres, né? E continua fazendo, né? Nesses 15 anos, né? De caminhada. De caminhada. Só que a gente sempre tem a aprender, né? Sempre a gente vai ter a aprender. E Deus, ele vai permitindo algumas coisas também Sim. ao longo da caminhada e que às vezes a gente não enxerga, né? Que muitas vezes, muitas não, né? É para nos levar ao nosso propósito. Uhum. Só que às vezes a gente não está preparado, a gente acha que nunca vai estar preparado, né? Então, às vezes, Deus, ele permite algumas situações para te ir ao teu propósito, né? E acredito que é isso que ele está fazendo comigo hoje, né? Ele está fazendo isso comigo, né? Então, que é o assunto que, né, que a gente vai conversar hoje, que é sobre ansiedade, depressão, né? Apesar de Deus ter me curado, né? Depois de 15 anos, né? Eu volto um pouco diferente, né? Mas eu creio que é uma permissão de Deus, Sim. né? Que tudo que ele faz Tem um propósito. exatamente, né? Então, do verão para cá, eu comecei a ter crises de ansiedade, né? Diferentes da que eu tinha no passado, claro, né? Só que elas começaram a aumentar, crise de pânico, que eu não tinha, né? Jamais imaginava, assim, quão terrível é essa crise de pânico, né? Não cheguei ao ponto de correr para o hospital, até porque eu tinha um entendimento do que Sim. é isso. E isso a gente também já tinha passado na família, né? Primeiro o Fábio, Sim. que quando ele teve, nós nem sabíamos o que era isso. Nunca me esqueço de uma vez, tá na capa da revista Veja, falando sobre síndrome do pânico. O Fábio demorou muito para descobrir o diagnóstico, porque as pessoas não sabiam, né? Da existência e da síndrome do pânico. Aí logo depois veio o Marcelo, Sim. né? Depois sim. tu veio com depressão e agora de novo. E eu acabei assim, comecei a me perguntar, sabe? Ai, Deus, O que tá né? O acontecendo? que tá acontecendo? Né? Na melhor fase da nossa vida, onde tá tudo bem, né? A gente tá bem com Deus, a gente tá bem na igreja, né? Marcelo servindo, as crianças também, né? No trabalho bem, financeiramente bem, saúde bem. E daqui a pouco, de uma hora para outra, acontece isso comigo. E eu não estava querendo aceitar isso, né? Então começou, eu não conseguindo dormir, né? Comecei os ataques de pânico, né? Foi piorando, até que eu me rendi, não, eu preciso de ajuda. Né? Então hoje, né, a gente se fala muito hoje, tem falado muito em ansiedade, depressão, né?
burnout, né? Hoje, porque o mundo tá diferente. Sim, é a urgência, né, em resolver tudo. Exato. O dia só tem 24 horas, mas a gente quer trabalhar muito mais do que o tempo permite. Exatamente. E a gente não tem controle de todas as coisas, a gente não consegue fazer todas as coisas. Não. E o mundo, ele mudou, né? O mundo, ele mudou e a gente quer dar conta de tudo. Né? No meu caso, eu trabalho, eu tenho meus filhos, eu tenho meu casamento, eu tenho a minha casa, eu trabalho presencial, eu trabalho home office, né? E eu sou uma pessoa que eu quero dar conta de tudo, Sim, né? muito ativa. E não tem problema não dar conta, né? Só que tu coloca isso na cabeça de uma pessoa com ansiedade, né? É difícil, porque hoje, voltando a falar, o mundo ele tá muito rápido. Né? A gente tem que dar resultados rápido. Hoje, tu tem que acordar às 5 da manhã, tu tem que comer isso, tu não pode comer aquilo, tu tem que fazer academia, tu não pode... né? E a mente da gente tá muito acelerada. Sabe que agora, tu comentando sobre isso, eu vi alguém falando, não vou me recordar quem essa semana dizendo isso, foi uma mulher. E ela dizendo assim, ó, eu quero ser livre. Aí eu não entendi, começa assim ela dizendo, sabe, eu quero ser livre. Porque nós, mulheres, nós acordamos de manhã. A gente tem que acordar às 5 da manhã. Ela fez uma brincadeira. Acorda às 5 da manhã. A gente tem que tomar um banho frio porque faz bem pra saúde. Exatamente isso. Aí a gente tem que ir pra academia porque faz bem pra saúde. Aí eu volto à academia, eu tenho que tomar minhas vitaminas porque ela faz bem pra mim. Depois que eu tomei minhas vitaminas, eu tenho que comer minha comida saudável, tomar o meu shot, que ele é importante. Resumindo, tu fica escravo de várias coisas que aquilo acaba ocupando um espaço grande na tua mente. Apesar de ser pequenas coisas, mas a gente acaba meio ficando robotizadas pelaquela rotina que é importante, só que tu acaba fazendo no piloto automático sem ter prazer naquilo que tu tá fazendo. Exatamente. E aí tu soma isso com trabalho, família, casa, a gente acaba ficando escravo da nossa agenda, das coisas que a gente tem que fazer e não nos damos conta que a gente tem que priorizar. E o que é realmente importante? Hoje, a pessoa acorda às 10 da manhã, é feio. Não, hoje tem que acordar às 5, quem acorda às 10 é preguiçoso. Não, eu tenho que trabalhar até meia-noite, porque eu tenho que dar resultado, né? A internet, uma coisa que eu sempre falo, assim, ó, a internet, o celular, né, a informação mudou muito, né, nos últimos anos e tem ajudado tudo muito rápido, muita coisa. A informação Só chega muito rápido pra nós. Exato, que foi a pior coisa que inventaram. Pra mim foi a pior coisa que inventaram. Sabe por quê? Porque tu tem tudo ali. A informação, tu tem ela na hora. Tu tá vendo ali, o fulano tá produzindo, tá ali meia-noite trabalhando, o outro acordou às 5 da manhã, já tá na academia com seu cafezinho, com seu short, com sei lá o quê, entendeu? Eu não posso ser menos, cada um tem o seu ritmo. Cada um tem a sua vida. E sem contar que tem aquelas pessoas que têm duas vidas, né? A vida que mostra no Instagram, será que é a vida real? Não, com certeza não. Claro que não. Nem chegando nesse ponto, né? Mas tu fica te sentindo mal, achando que tu não é ninguém. Porque tu vê, mas aquela mulher, ela tem pique. Ela acorda às 5 da manhã, ela faz academia, né? Ela trabalha, ela chega em casa, ela estuda, ela vai dormir, vai orar. Meu Deus, a gente não é super mulheres. Não é. E isso é uma coisa que eu faço terapia, né? E a minha psicóloga, ela sempre fala, Sinara, tu tem isso é da tua personalidade, né? Que é a questão de pensar muito rápido, querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer dar conta de tudo, né? E ela falou assim, ó, eu conversando com a tua psiquiatra, que é junto, né? Que a gente tá fazendo tratamento junto. Porque é necessário, né? Ela falou assim, Sinara, tu não é a Mulher Maravilha. Nós conversando, eu nunca vi uma pessoa, nesse tempo todo que eu trabalho, eu nunca vi uma pessoa que faz tudo que tu faz. E o pior, tu dá conta. Aí o que acontece? Chega lá 10 da noite, 11 da noite, tá sentada no sofá, tendo uma crise de ansiedade. Exatamente. Não tem problema não dar conta. Deixa a casa, deixa ali, deixa o brinquedo no chão, vai tomar um chimarrão, vai brincar com teus filhos. A gente tem que ter limites. E priorizar o que é importante. O que é importante. Então, eu comecei a mudar algumas coisas. Priorizar mais é difícil, não é fácil. Primeiro, tu tem que te enxergar, vendo, né? Tipo, tu te olhando,
como se tu estivesse num espelho, o que que eu tô fazendo? Ou filmando, te filmar o dia todo, aí tu olhar, mas isso aqui não tá legal. Exatamente. Isso aqui tá demais. Isso aqui eu não preciso fazer hoje. E isso que a terapia nos ajuda. A nos entender. Porque quando a gente tá vivendo isso, tu não consegue enxergar. Tu não consegue, tu não tem... Quando tu tá dentro de um problema, tu não consegue enxergar. Porque a mente da pessoa com ansiedade, ela é muito acelerada. Então, tu não te dá conta. Não. Tu vai fazendo. Só que o que acontece? Tu acaba não fazendo nada. Porque tu faz um pouco de cada coisa e tu acaba cada vez ficando mais ansiosa por tu não conseguir dar conta. E, mais uma vez, não tem problema não dar conta. E isso que é o mais difícil pra mim, entende? Isso que é o mais difícil. Mas sabe agora, comparando, né, nós duas, que somos gêmeas, que nem tu falando, não tem problema em não dar conta. Agora eu tô um pouco... Agora já me acostumei. Mas no começo, porque a nossa vida mudou muito rápido, com muitos compromissos. Eu digo que Deus, ele já vai te ensinando, né? Preparando, né? Há muito tempo. Mas o Fábio já tava nesse ritmo, com o trabalho dele, e eu não tava. E então, quando eu comecei a entrar no ritmo do Fábio, que ele tá acostumado, eu fiquei um pouco temerosa no começo, achando que eu não ia dar conta. Que nem hoje eu me vejo, mas eu consegui ensinar a dar um equilíbrio para isso. Eu coloco tudo numa agenda. Eu já preparo a minha semana, sabe? A próxima semana na agenda, eu já olho. Isso aqui vai ficar apertado. Isso aqui eu não vou fazer. O que é a minha prioridade na segunda-feira? A minha prioridade é que, às 15 horas, eu tenho que fazer academia. Entendeu? Por quê? Porque se chegar de noitezinha, eu não vou, porque eu vou estar cansada. Então, eu prefiro parar com o que eu tô fazendo e depois dar o segmento na volta. É a prioridade. Então, parece que o meu cérebro, ele funciona olhando para minha agenda e eu vou cumprindo com calma. Eu não fico ansiosa. E se eu olho e ela tá lotada, eu já não coloco mais nada para aquele dia. Eu não deixo ela ficar lotada, que eu vejo que eu vou dormir meia-noite. É que tu achou uma organização. Um ponto de equilíbrio. Exatamente. Mas também não foi da noite pro dia. Só que quando tu tá vivendo, tu não na ansiedade, tu não consegue. E tu falou antes ali, não lembro quem que tu disse que viu, falando... eu não lembro de quem é. Livre. Ela dizendo, eu quero ser livre. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de ontem, eu falei isso pro Marcelo. Olha aí. Eu nem lembro, mulher. Eu disse assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu disse pra ele assim, eu quero me libertar. Eu quero ser livre. Eu não quero... Ficar escrava do relógio, do horário. Exatamente, sabe? De datas, de programação. Eu quero fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito. É isso que tá faltando pra mim. Ele não entendeu muito bem, né? Ele ficou, sabe? Sim. Não porque é difícil também pro ansioso também conseguir explicar pra outra pessoa o que ela tá sentindo e o que tá passando na mente dela, né? Mas resumindo exatamente isso, isso que tu falou, eu quero ser livre. Livre. E a impressão que às vezes... Parece que tu te acalma, né? A impressão que eu tenho... Tá na tua mão, tu tá dominando. É que eu não sou livre. Eu sou escrava, eu sou escrava do relógio, do trabalho, ali dos meus filhos, do meu marido. E tudo tem que ter seu horário. Tu te sente culpada por querer ter o teu tempo e não pode fazer. Não, e eu? E eu? Sabe? Então não tem problema não dar conta. Não tem Sinara, problema. É muito importante isso que tu tá falando, porque muitas mulheres... Elas devem estar hoje sentindo isso. E elas nem percebem que pode estar entrando num estágio, né, de burnout, de ansiedade, e elas, insônia, e elas não estão sabendo lidar com isso. Não. Então é importante, porque cada vez mais a gente fica ansiosa, a gente fica com insônia, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não se dá conta que a gente tem que parar, refletir, pensar, eu preciso de ajuda? Só que sabe quando claro que Deus nos ajuda, mas às vezes a gente precisa também de um especialista. Sabe quando que eu me apavorei? Quando simplesmente teve um dia que eu apaguei. Eu tava na praia, foi nas férias, né? Foi em fevereiro, eu acho. Eu apaguei. Desmaiei. Tu imagina o meu susto, o susto dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, da minha irmã. Simplesmente uma pessoa desmaiar por ansiedade, eu nem sabia que isso acontecia. Eu também não. É o pico que chega. É como se a energia, né? A energia elétrica. Ela consome tanta energia, tá tudo ligado, todos os aparelhos ligados, e aí a chave cai. É isso que acontece. E isso somatiza no meu corpo. E começou a acontecer isso. E eu pensei, eu vou morrer? O que é isso que tá me dando? E não é desmaio, é perda de consciência. E é tão doido
que quando eu demoro pra voltar, e quando eu volto eu não consigo me mexer. Olha só. Eu consigo mexer só o Eu dedo, não vi, né? consigo mexer só o dedo, não consigo falar, daí eu consigo abrir o olho, vai aos pouquinhos, demora até o corpo voltar, porque realmente ele desliga, Uhum. sabe? E aí, claro, né? Sim, tu procurou o médico, fez exames, tá tudo tranquilo. Sim, tô fazendo todo acompanhamento com psiquiatra, terapeuta, tô tomando remédio, Uhum. né? Tô em tratamento, né? Já estou melhor do que antes, né? Mas eu ainda tenho, sim, crises, né? Não é fácil. Só que eu aceitei, Uhum. eu não parei, sabe? Por causa de Jesus. Amém. Porque se eu não tivesse Jesus, eu estaria lá igual 15 anos atrás, numa Uhum. cama, sabe? Não quero mais nada, não quero fazer mais nada. Não, eu não parei. Eu continuo fazendo tudo igual. Claro, o exercício físico eu tive que parar por ordens Sim. médicas, né? Por causa desses apagões, Que é né? até perigoso, né? Então, não tô liberada ainda, mas eu não parei, né? Fiquei 2 meses sem trabalhar. Porque daí eu resolvi tirar férias. Vou tirar Foi férias 10 bem quando deu, dias. né, a enchente. No dia, meu primeiro dia de férias, deu a Eu lembro. enchente. Eu piorei. E aí, eu lembro de tu falar, bah, agora eu vou passear, eu vou fazer coisas que Exato. eu não tô acostumada a fazer, sair da rotina. No fim, tu ficou dentro de casa porque E deu assistindo tudo enchente. aquilo. TV eu não Imagina? assistia. Sim, eu Só lembro. que eu vendo toda aquela movimentação, o pessoal da igreja, a Cibele na igreja Sim. Nós ajudando, tudo nosso correndo. irmão vindo de Porto Alegre, o nosso outro irmão perdeu tudo. Aí tu imagina eu vendo tudo aquilo. Piorei. Eu piorei. Assim, eu Aqui em casa, regredi, que aquela parecia assim, sabe, loucura. era carregando alimento, É, trazendo e nós correndo pra tudo que era exato. lado. E ao mesmo tempo, isso me fazia tão mal, sabe por quê? Impotente. Se Porque eu achava queria ajudar, impotente. eu queria estar junto, eu queria estar ali. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parada, eu gosto de fazer as coisas. E eu não conseguia. Eu tinha Uhum. que cuidar de mim naquele momento. E o Marcel também tinha que cuidar de mim, porque eu não podia ficar sozinha. Sim, E cada desmaiar. um tinha 1000 funções. Então, eu piorei muito. Então, eu fiquei 2 meses sem trabalhar, né? Voltei já faz um mês, né, que eu voltei. Então, voltei com algumas mudanças, né? Ótimo. Tenho as prioridades, né? Tem dias que eu não consigo, mas eu tô tentando, né? Não E encher muito a tua não, agenda no e tu dia, sabe que, programar ela. exato. E eu tava vendo um pastor falando, achei muito interessante, né? Que ele foi questionado assim, ele tava falando sobre depressão, né? Daí ele foi questionado porque falaram pra ele que depressão, quem tinha depressão não tinha o Espírito Santo e não tinha Deus. E o pastor falou assim: não. Então tu quer me dizer que quem tem miopia não tem o Espírito Santo e não tem Deus? Quem tem problema cardíaco não tem o Espírito Santo e não tem Deus? A depressão, ela é uma doença como qualquer outra. Claro, é o que eu tava dizendo. Tu tem dor de estômago, tá com problema de estômago, tu vai procurar um gastro. Tu tá com problema de enxaqueca, né? Tu vai procurar um neurologista. Tu tá com um problema com a tua mente, tá com uma depressão, tu tá com uma ansiedade, tu vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Exatamente. Aí foi até ele usou E aí assim, não ó, vai ter tá, Deus. quer dizer então que a doença ela só vale daqui pra cima, Não, entendeu? falta E de aí ele conhecimento, né? assim, daí ele citou lá um outro pastor que tem um livro, que ele falou assim, isso me marcou muito, ele disse que eu gosto muito da frase dele, e ele falou assim, tem 3 soluções para quem tem depressão. É terapia, medicação e fé. Isso me deu um certo alívio. Uhum. Foi uma resposta. Porque assim, ó, porque eu fico pensando, olha, nossa, eu tenho, né, eu creio também que existe um propósito, né, que Deus, ele queria esse tempo também, porque nesse tempo eu busquei mais ele, estou buscando mais ele, né, porque sempre nos momentos difíceis, né, que a gente busca Sim, mais, porque daí a gente né, para pra pensar. exato. Quando a gente tá feliz, a gente não tem tempo. O que que eu tô fazendo de errado, né, ou como se fosse um pecado, não, se eu tenho depressão, eu tô pecando. Não, então quem tem miopia tá pecando? Não. Apóstolo Paulo fala, né? Nós temos, né? Corpo, alma e mente. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que abastecer a nossa mente com Deus. Orar, buscar Ele de todo o coração. Por quê? Para nossa alma estar em paz.
pra gente não ter ansiedade, pra gente cuidar da nossa vida da forma que Deus quer que a gente cuida, por exemplo, do nosso corpo. Então, nós temos que estar em equilíbrio, corpo, alma e mente. E não é pecado. Todo mundo tem alguma doença, todo mundo tem uma enfermidade. E não é por isso que tu não tá buscando Deus ou dizer, aquela pessoa ali deve estar em pecado porque ela tá doente. Não. Ou tá Precisa de endemoniada, ajuda. ou tá, não tem o Espírito Santo, ou ela não tá. Não. É uma doença como qualquer outra. E ela tem que ser tratada como qualquer outra doença. E a gente vê muito nas igrejas também que tem muito essa falha, assim, das pessoas pensarem, porque tu é cristão, tu não pode procurar uma ajuda psiquiatra. Não, eu tenho Deus. Eu tenho que me libertar disso. Não, gente. Até eu entrevistei aqui no nosso programa a pastora Luciana, né? Que foi minha pastora. Sim, uma E querida ela é ela. psicóloga. E ela falou um pouquinho sobre isso. Então, as pessoas, elas acabam mistificando isso. Achando que a gente não tem que cuidar da nossa mente. É prioridade. Se a tua mente não tá sã, o teu corpo não tá. Não. Então é importante falar isso. A gente precisa A gente precisa. desse cuidado, da gente se conhecer e saber a hora certa de procurar ajuda. Com certeza. E eu tô fazendo tudo isso, sabe? E com Deus. E o mais interessante disso, que é aí que vem a fé, vem Deus, vem Jesus, que eu tô bem. Olha aí, porque Deus traz paz, né? Eu não tô triste. Eu não tô triste. Claro, é ruim quando eu tenho as crises de ansiedade. É muito ruim. Mas em nenhum momento eu tô triste. Isso é muito doido, sabe? Porque é Deus te consolando, te tranquilizando, sabendo que tu tá no caminho certo. Tô no caminho. E eu sei que tem um propósito pra isso. Eu sei. Entende? Eu sei que tem. Né? Porque Deus também, ele faz tu parar. De alguma forma. É o processo, né? É o processo. Ele usa aquela oportunidade do que tá acontecendo contigo. A Sinara não tá muito bem, então tá. Ela tá ali, ela tá descansando, ela tá se recuperando, então, mas eu vou falar com ela, porque agora ela parou pra me escutar. Às vezes Deus, ele quer falar com nós o tempo inteiro, mas a gente não para pra escutar. Então, ele usa dessa oportunidade da gente tá mais pensativo, ou tá triste, ou tá com uma enfermidade, pra vir falar, dizer, agora a Silene vai me escutar. Agora, entendeu? Exatamente. Porque a gente não tem tempo, às vezes. Então, a gente tem que aceitar. E eu aceito. Eu sempre falo isso, Deus, eu aceito. Se tu permitiu, eu aceito. Tem propósito nisso, tem tratamento nisso, tu quer me curar, tu quer o processo que tu escolheu pra mim, eu aceito, né? E junto com isso, né, eu descobri que eu tenho TDAH. Olha só, que é muito comentado, né, Muito, ultimamente. sabe? E as pessoas também não sabem como lidar e nem o que é. Até porque assim, ó, se tu for parar pra pensar, hoje todo mundo tem esses sintomas. Então é muito confundido. Qualquer pessoa pode ter. Porque existe mais de 18 tipos. Eu sei que tem bastante tipos. Então, quando eu descobri isso, pra mim foi, meu Deus, né? Mais uma coisa, agora eu tenho isso. E foi comprovado que tu tem, né? Meu Deus, mais uma coisa. Então, eu tenho depressão, ansiedade e TDAH. Não, TDAH não é uma doença, é uma condição. Não é uma doença, é uma condição. E tu tem que saber lidar com ela. Que é o quê? O cérebro acelerado. Né? Então é muita informação. Eu sou uma pessoa que com muita coisa na cabeça, pensando muito. Então as pessoas às vezes elas têm a ideia de que quem tem isso é uma doença, ou é uma pessoa preguiçosa, ou é uma pessoa... Não, pelo contrário, ela tem excesso, o cérebro acelerado. Então junto com isso, com ansiedade, então, nossa, é uma bomba relógio, né? Então tudo tem o seu propósito. E assim, para isso não precisa de medicação. A terapia tá me ajudando. Ajuda. Porque isso é um treinamento, né, do teu cérebro. Tu tem que treinar o teu cérebro, entendeu? Reconhecer aonde que tu tem que mudar. Eu comecei a notar. Exercitar. Eu fazia um pouco de coisa aqui, daqui a pouco já não terminava aqui, já ia pro outro. Uma coisa que eu levaria 1 hora para fazer, eu demorava 3, né? Então, é um treinamento, sabe? E aceito. Eu não sou diferente de ninguém, é uma condição, não é uma doença, né? Então, hoje em dia, cada vez mais tem isso, e tem muita gente que tem e não sabe. Não sabe, né? Então, o mundo hoje tá muito assim. E isso, cada vez mais, a gente vai ver mais pessoas assim, porque o mundo tá deixando nós, é pra ontem, como a gente falou antes, tem que ser pra ontem, tu não pode dormir, né? Tu não pode... fica escravo do relógio, né? Tu tem que dar o resultado, suas obrigações. Exato, né? Tá, mas e o teu momento de lazer? E o teu momento de parar pra tomar um chimarrão?
Ter um momento para ler um livro, para ler a palavra, Exatamente. um lazer. Sabe que isso me preocupa muito é com as crianças. Tu sabe que né? Tu sabe, desde que a Manu nasceu, o Murilo não nasceu tendo a internet ali, né, disponibilidade toda hora. Mas a Manu, sim. Eu não deixo o celular com ela o dia todo. Não deixo. Porque assim, ó, tu imagina o que vai fazer com essas crianças de hoje, delas estarem dependentes do celular quando elas forem adultas. Elas também ficam ansiosas. E eu vou te dizer uma coisa, teve agora um mês atrás, ela fez alguma coisa que eu não tinha gostado e tal, e aí eu botei ela de castigo, tirei o iPad dela. E aí eu falei pra ela, Manuela, não tem o tempo certo que tu vai ficar sem, tá de castigo. E no momento certo eu vou te devolver. Aí ela não gostou no primeiro dia, isso que ela tem horário, tu sabe que a Manu tem horário pra pegar o computador na mão. E tu sabe, Sinara, que eu comecei a notar o comportamento dela. Ela ficou mais calma. Ela tem que fazer outras coisas. Ela começou a pintar, ela começou a ler. Eu disse pro Fábio, comentei com a nossa secretária, disse, olha, Manuela, o comportamento dela. E ela não ficou pedindo. Ela não ficou. Sabe por quê? Porque ela viu que... Não que ela viu. Ela não tinha nada pra fazer. E aí ela começou a descobrir as outras coisas que são boas. De criança. De criança. Aí, só pra te resumir, o Fábio chegou de viagem agora, semana passada, e deu pra ela o iPad de volta, que tava lá guardado, ela não tinha pedido. Me pergunta, ela colocou a carregar ontem, antes de ir pra escola? Eu tirei agora, a 1h da tarde. Ela não tá pegando. Sabe? Porque nós conseguimos tirar esse vício Mudar dela. a rotina. De mudar a rotina. Que pra tudo era pegar o celular. Ah, eu vou descansar. Pega lá A Laura. Entendeu? A gente tem que tirar isso das crianças. A Laura. Tem que mostrar pra eles que tem outras coisas que dão prazer, que dá diversão. Sabe? Porque elas acabam fazendo tudo ali, comendo, né? E aí outra coisa, vê um vídeo, fica estressada com o vídeo, com quem que eles vão se estressar? Com a gente? Não, eles não têm paciência de ver um vídeo. A Laura, eu prestei atenção esses dias. Ela olhando os vídeos, ela não olha nem a metade. Tum, 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 já vai passando pro próximo. Eles não Tu têm... imagina um adulto acelerado que não vai ser. E daí eu penso assim, ó. Aí ela pede uma coisa. Tem que ser na hora. Eles não sabem esperar. Tu tem que largar tudo e fazer na hora. Mas a gente tem que esperar eles. Já vou. Espera aí. Né? Que é isso? Eles estão acostumados tudo ali, rápido, tudo na hora. Então eles acham que Por causa tudo da tem internet. que ser na hora. E Eles as não têm crianças estão paciência. assim. E isso é o celular. Exatamente. É o celular. Né? E como tu falou, eles acabam dormindo com o celular, acordam com o celular, comem com o celular. Não. Aqui em casa, Não. graças a Deus, não tem isso. Porque Não dá. eles acabam viciando também. São crianças, entendeu? São crianças. É muito difícil. Por isso que eu volto a falar. A pior coisa que fizeram. Tem um lado bom, mas a pior coisa que fizeram. Sabe? Porque hoje em dia, tu vai num restaurante, esses dias a gente foi num restaurante, um casal, Cada um com o celular. cada um com no dia nem dos conversa. namorados. Os Exatamente. dois sentados, cada um no seu celular ali, postando Não foto da conversa, não tem comida. comunicação Aí eu mais. olhei pro Marcelo e falei assim, por que não fica em casa? Vieram aqui pra esse restaurante, né? Um restaurante bom. Tu sabe que agora tu falou Esperaram um isso. tempão pra ficar no celular, sabe sem conversar. Tu falando isso, eu me lembrei de uma mentorada minha, que ela reclama disso, que o marido dela passa no celular o tempo inteiro. Aí um dia, eles estavam num restaurante, ele convidou ela pra sair pra jantar, e ela achou o máximo. Ela disse, meu marido agora vai me olhar, vai ter um tempo pra mim. Ela chegou no restaurante, e ele ficou, sabe o que é? Homem, né? Ele não percebeu o tempo todo no celular. O tempo todo. Sinara, e ela se arrumou toda pra ir no tal do jantar. Mas eu tirava, eu já dizia como a Aí, condição. Tu deixa o celular em casa. Ela ficou quieta, mas olha o que aconteceu. Acabou a bateria do celular dele. E ele ficou um pouco nervoso. Porque Sinara, é aquela coisa, ele não tinha mais o hábito de conversar com a esposa. Aí acabou a bateria. Aí ele colocou o celular do lado, ele não tinha mais o que fazer. Daí ele olhou e falou assim, eles conversando, falou assim, tu pintou o cabelo? Daí ela olhou e falou assim, sim, faz uma semana. Ai, ficou bonito. Daí eles conversando, não sei o que. Ai, que bonita a tua unha. Sinara, ele começou a reparar na esposa. Aí ela foi obrigada a dizer, né? Ela disse, sabe por que tu não percebe? Porque tu não dá importância pra mim.
tu fica só no celular. Ela diz que em casa é assim, chega, tá conversando, é o celular. As crianças vão conversar, ele não... Porque o homem já não consegue, né? Prestar atenção em duas coisas. Então, o celular não é só prejudicial para as crianças, é prejudicial para o casamento, entendeu? Para a relação a dois, para tudo. Então, olha, poderia dar uma separação ali. Então, eu digo, né, na Bíblia, até estava lendo essa semana, que tem em Provérbios 7, que fala, não seja demasiadamente justo. Então, tudo tem que ter uma medida. Equilíbrio, né? Um equilíbrio. Porque senão, tudo em excesso vai te fazer mal. Ah, é saudável comer rúcula? É saudável, mas vai comer rúcula o dia inteiro, ver se tu não vai passar mal. Então, tudo a gente tem que medir, dar prioridades. E a família é a prioridade. Tu tava falando dos filhos ali, né? Eu vi esses dias também uma criança, a professora, acho que era Dia dos Pais, eu acho, um desenho Dia dos Pais, alguma coisa, e pediu pra criança fazer um desenho, né, do que gostaria de ser, ou a criança gostaria de ser, não lembro bem. A criança, ela desenhou um celular. E ela falou o seguinte, aí a professora perguntou, como é que tu quer ser um celular? Né? Aí ele assim, sabe por quê? Porque daí eu vou ficar mais com meu pai. O meu sonho é ser um celular. Pensa. Porque eu vou ficar mais com meu pai, porque meu pai, ele fica o dia inteiro com o celular. Não é fácil. Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar, né, nos excessos, né, no que a gente está fazendo de bom, o que a gente está ensinando para as nossas crianças. Hora da refeição. Deus o livre, não. Refeição proibido, o celular na mesa. No meu também. Rafael tinha uma época que já colocava até uma coisinha já para escorar o celular. Não, acabou. O celular é proibido. A hora da janta, do almoço, a gente vai conversar. Exatamente, senão não tem tempo para conversar. Não tem. E eu tô pensando até mais. Uma caixinha ali, botar uma caixinha do celular. Chegou em casa, o celular ali, sabe? Até a partir de tal horário, todo mundo guarda o celular. Por quê? Porque as crianças, elas não vão fazer sozinho. Não. É aquele mesmo negócio. Meu filho só come chocolate. Não sei mais o que eu faço. Então não compra chocolate. Quem é que compra chocolate? É ele que vai lá comprar o chocolate? Exatamente. Não, é tu que compra o chocolate pra ele. É a mesma coisa. Se a gente não fizer isso, ele não vai sozinho lá dizer, a partir de agora eu não quero mais o celular. Não. É a gente que tem que pôr os limites. Voltando ao assunto, não serem adultos com TDAH, ansiedade, depressão, que esse é o mal do século. Exatamente. Então a gente tem que fazer o que a gente pode, né? Ajudar nossos filhos. Não tem uma cartilha para seguir, mas o que a gente pode, né? Fazer com que eles não fiquem dependentes dessas tecnologias todas, dessas urgências todas, vai ser melhor para eles. Mas isso é muito importante ter comentado, né? Que além de tudo que tu tá passando com essas tuas enfermidades, essa doença, mas tu tá tendo acompanhamento, né? Deus tá te guardando, tá te curando também, que é um processo. Mas eu queria te perguntar se tu lembra de algo, assim, que tu pode dizer assim, ó, nesse momento eu senti Deus forte agindo na minha vida. Tu lembra de algum momento, assim? Eu sei que tem tantos. Toda essa tua caminhada, se tu lembra de dizer assim, aqui ó, eu senti forte a presença de Deus. Eu vi que era Deus que estava agindo na minha vida. Ai, tive vários. Mas lembra de um, assim? Vários. Deus, ele fala com a gente, né? E ele fala comigo, com todo mundo direto. Mas me veio um na cabeça, assim, agora eu não vou contar, porque um eu já contei na rádio aqui numa outra ocasião, né? Mas eu lembro de um, assim, que foi muito forte. Foi uma vez que... Eu nem tinha o Rafael ainda. Eu era recém-casada. E eu e o Marcelo estávamos discutindo. Mas não brigando, discutindo. Uma discussão que era sempre pela mesma situação ali. Que eu já tava, né? Sempre discutindo pela mesma coisa. Pode contar outra. E eu falei pra ele assim... Eu não vou mais falar nesse assunto pra ti. A partir de hoje eu não vou falar mais sobre isso. E fui tomar meu banho. E ele ficou na cozinha. Acho que ele tava fazendo a janta. E eu tô tomando banho. Isso nunca tinha me acontecido. Deus me deu uma passagem que eu não recordo agora. Que faz muito tempo. E ficou aquela passagem na minha cabeça. Martelando aquela passagem. O que é isso? Terminei o banho rápido. Só me sequei, me enrolei na toalha e fui lá e peguei a Bíblia. E fui ver, porque eu tava muito que Deus falando naquela passagem. Eu não recordo dela agora. Né? Até tenho marcado lá na minha Bíblia.
E na palavra dizia assim, que ele falava assim, não te cales, assim, tu tem que falar o que eu mando te falar, uma coisa assim, sabe? Aquilo foi assim, ó, chegou, me deu um temor, sabe? Um temor. Eu voltei lá na cozinha, com a Bíblia aberta, e mostrei pra ele, olha que Deus mandou. Eu tava tomando banho e ele me deu essa passagem. Então, eu retiro o que eu te falei antes, que eu não ia ficar mais quieta. Eu vou falar. Sabe? Aquilo, e aí pros dois foi, assim, muito impactante, sabe? Deus dando resposta na hora. E sabe qual é a maior prova disso? É que Deus está com a gente o tempo inteiro. Espírito Santo, né? Quando a gente tá dormindo, quando Ele a não gente dorme. tá conversando, quando a gente tá discutindo, quando a gente tá... Em todo momento, ele tá junto. Isso é o mais impressionante. Então, isso foi muito forte, sabe? Isso me lembrei agora, assim, de tantas, né? Tantas coisas que Deus fez. Mas Deus respondendo na hora. Pra mim, não faz isso. Eu quero que tu fale. Eu quero que tu conte pra nós, né? Eu sei que aquela outra que faz muitos anos que tu falou que não ia mais na igreja, que tu tava indignada com a situação de vocês. Conta pra nós. Ah, Porque essa é muito forte. Sim, esse foi um milagre financeiro, né, Olha que aí, Deus fez. Foi um milagre. Milagre, assim, né? Que às vezes as pessoas, né, não acreditam que Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim, o é o que Deus do nós não impossível. podemos, ele pode, né? Então vamos lá, vou contar de novo. Também nós éramos recém-casados, né? E a gente estava passando por um momento bem complicado financeiramente, né? Endividado mesmo, para falar a verdade, né? Recém-casado, Endividado, acho que umas 3 prestações do apartamento atrasado, IPVA atrasado, acho que uns 3 também, carro estragado, Tudo era carteira impossível de- vencida, tudo que tu imagina de dívida, né? Graças a Deus, o Senhor nunca deixou faltar nada, a gente nunca deixou de comer, mas Deus tá me era ensinando. endividado. E aí eu me revoltei com essa situação, né? E eu disse assim, como a gente tá indo na igreja, né? Tudo certinho, e tá acontecendo tudo isso. A gente não via saída, não tinha. Tinha que chover dinheiro pra acontecer, porque pelo que eu não tava trabalhando, mas pelo que o Marcelo ganhava, não tinha como pôr as contas em dia, né? E a gente brinca até que o carro tava tão detonado, na época, tão detonado, que o ar-condicionado não funcionava e estragou até os vidros elétricos. Era calor. E daí a gente não podia sair quando era muito quente, porque não podia abrir nem os vidros e o ar não funcionava, a gente ia morrer dentro do carro. O Murilo, ele deu até um apelido pra aquele carro uma vez, lembra? A Meganeira. Meganeira. O Murilo vai lembrar. Hoje a gente Eu nem conta lembro do rindo. carro, mas o Murilo falava A gente conta Meganeira. rindo, né? Eu digo, né? É. Deus, é bom isso, né? A gente Claro. vê né? O agir de Deus. O agir de Deus. Então, hoje a gente ri, mas era isso mesmo. Eu não saía com o Rafa no calor, porque não podia abrir os vidros e o ar não funcionava. Ele desmaiado dentro do carro. Exato, né? Então, voltando, né? Aí, não fomos mais. Acho que a gente ficou um tempinho sem ir, acho que uns 3 Estava domingos. indignado. Não vou mais, não quero saber mais de E eu igreja, orando. não quero mais saber. Aí um dia, nunca vou esquecer, acho que foi num sábado ou um domingo. Vocês foram lá em casa, tu e o Fábio. Queriam, né? Ai, lá vem eles pra nos levar pra igreja. Querer nos convencer, nos levar pra igreja de novo. E aí, vocês começaram... Ainda bem que a gente não desistiu, né? Daí eu disse, não, pode parar. Nós não vamos. Bem braba, não vamos. Olha só, fui pra igreja, minha vida tá desse jeito, né? A gente não tem dinheiro nem pra... Não podem sair com carro, ainda mais com esse carro aí, né? Enfim, né? Daí eu lembro que o Fábio falou assim, tu acha que Deus, ele não pode fazer um milagre? Eu disse, creio que sim. Só que o único milagre que Deus pode fazer é chover dinheiro. Foi exatamente essa frase que eu falei. Cuida o que pede pra Deus. Aí o Fábio me disse assim, não, mas ele pode, se ele quiser, ele pode. Eu falei, pode, se ele quiser, ele pode, né? Mas acho difícil, porque a nossa situação tá bem complicada. Aí o Fábio, não, nós vamos orar aqui, né? Deus vai fazer esse milagre, só que tu vai me prometer uma coisa. Tu vai ir domingo na igreja, no próximo domingo. Eu digo, não, eu vou. Combinado. A gente orou, isso foi... acho que foi no sábado. Tá, a gente orou tudo, ok. Aí foi na segunda-feira. E o Fábio orou e falou assim: aí Deus vai resolver nessa semana. Uma coisa assim, na oração. Tá, amém. Na segunda-feira, o Fábio mesmo me chamou. Faz mais de 10 anos, né? Isso aí faz mais. Mais. Não, faz 12 anos que eu tô casada.
Acho que faz isso aí, É. mais ou menos, uns Uns 11 11, anos. 12 anos. O Fábio me chamou pra ir no centro, que eu tinha que resolver um negócio no celular lá na Claro e tal, fui justamente com ele, né? E aí a gente tá lá dentro da loja da Claro, no telefone tocou a minha sogra. Eu disse, Nara, onde é que você tá em casa? Eu falei assim, não, tô aqui no centro. Ela assim, eu também tô aqui. Minha sogra nunca vai pro centro, muito menos sozinha, né? E ela assim, onde é que tu tá? Enfim, deixei o Fábio lá na loja da Claro. Quando eu olho, ela tá do outro lado da rua, nós estávamos no mesmo lugar. Ela do outro lado da rua. Eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa. É, A ela dona não Rosa. sai. Fui lá. Disse, Fábio, deixa eu falar com a dona Rosa. Fui lá. Chega, o que que houve, dona Rosa? Ela assim, ai, Sinara, eu vim aqui no centro, né? Eu quero te pedir uma coisa, eu quero o número da conta de vocês, porque eu quero depositar um valor, né? Eu sei que vocês estão passando por dificuldade e tal, só que não é emprestado, é dado, né? E tu nem tinha te tocado em nada ainda. Não, eu só peguei e disse assim pra ela, mas dona Rosa, o Marcelo não vai aceitar, ele não vai Tipo, aceitar o isso. Fábio orou no sábado contigo e isso era na segunda. Na segunda. Eu falei, não, Marcelo não vai aceitar isso. Ela pegou e disse assim, ele vai aceitar, sabe por quê? Porque eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe dele, nós somos os pais dele, nós estamos dando. Ele vai aceitar. Eu falei, bom, tudo bem. Passei o número da conta, a gente foi junto lá, ela fez a transferência. Quando eu olhei, caiu, fechou o valor. Ficou bom. Não pode ser. Tá, ok. Chegamos em casa. Resumindo, tá? O valor que eles nos deram, nós pagamos as 3 prestações do apartamento que estava em dia Sim, foi um bom atrasado. dinheiro, né? Os 13 IPVA, a carteira, a CNH que tava tudo vencida, arrumou o carro que tava estragado, colocamos as outras continhas em dia e sobrou R$300. Eu me Olha aí. lembro ainda. Que ainda a gente fez umas comprinhas. Meu Deus. E daí isso foi na segunda. Muito E eu lembro rápido, que né? na quarta-feira teve culto, que tinha culto na época, nas quartas. Ah, é verdade, lá na Eu aba. disse, eu nem vou esperar domingo. Eu fui quarta e dei o testemunho lá na igreja. Lá na aba, Eu lá lembro no tu testemunho. no... Dei o testemunho. Eu disse, meu Deus, Deus faz chover dinheiro. E rápido. Foi que tu Em pediu? 2 dias. E assim, ó, graças a Deus, né? Depois dali, né? Só nunca mais, né? Passamos por isso, né? Deus nos tratou nessa área, né? É os presentes que Deus dá, né? Pra gente ter confiança nele. Mas eu Pra nunca. gente não se desesperar. Mas isso, meu Deus, eu nunca. Depender dele. Nunca. Imagina, Deus, ele literalmente fez chover dinheiro. E Ai, não mostrou, tem tu como viu? esquecer, né? Tu viu como eu faço qualquer coisa? Aí ele nunca mais, né? Não por isso, não é pelo que ele Não, faz, não. entendeu? É uma pelo que ele experiência que é tu uma teve com ele. experiência. E pra vocês saberem que, ó, a partir de hoje, então, nós vamos depender de Deus. Se ele faz chover dinheiro, ele vai cuidar da nossa vida. Ele que provê, eu não tenho que estar ansiosa, eu não tenho que estar preocupada. É. Mas isso também é importante a gente saber que quando ele diz que é não, é não. Isso é o mais difícil. Quando ele tá dizendo sim e concordando, tá tudo fácil, tudo beleza. Mas quando ele diz não, aí às vezes a gente não quer, né? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, da força do nosso braço, Não. da nossa vontade. Tipo assim, ó, Deus, tu cuida disso, eu cuido daquilo. Isso aqui eu cuido, isso aqui tu cuida. Não, tem que ser tudo na mão de Deus. E é isso, e isso é uma E ele coisa que a cuida, gente mudou ele muito, cuida. sabe? Todos os dias nas nossas orações, É um a gente sempre aprendizado. fala, sabe? Glórias a ti, Deus. Tudo, né, que tem pra glorificar o nome dele. acontecido, né? Porque é de Deus. O que mudou, assim, ó, em 10... Até nós estamos indo, pelo menos, tá? Em 6 meses na nossa vida, com a força do nosso braço. Nunca. É Deus. É Deus, é só Ele, sabe? E ali a gente tá vendo, porque foi muito rápido, foi do dia pra noite. Mais um testemunho financeiro, entendeu? É Deus, Lê. Mais uma vez, sabe? Agora vocês estão prontos. É o processo. Sabe? E a gente tem que aceitar o processo. E a gente sempre ora, Deus, toda a glória é tua, Amém. capacidade é tua, é tu que faz, não é nós, entendeu? Porque se depender de nós, a gente não consegue nada. Né? Exatamente. É tu que faz do teu jeito. E tudo glórias a Ele, não é a nós. Não, e Ele faz isso, Nara, pra gente glorificar o nome dele, não é pra gente ficar quieto. Entendeu? A gente tem que falar pras outras pessoas do amor dele, evangelizar, mostrar que Deus é poderoso pra fazer muito mais do que a gente pensa. Isso é muito legal, né? E Mas só completando. Falta 30 segundos pra acabar o programa. Tu viu como passa rápido? Passa, só Já completando. tá acabando. Tem que ser 10 segundos. Meu trabalho, né? Então a gente é muito usado por Deus, né? Só pra resumir rapidinho sobre isso.
toda pessoa que senta na minha frente, eu não vou só vender para ela. Amém. Eu sei que ela precisa ouvir uma palavra de Deus. É isso aí. E às vezes uma pequena palavra muda a vida dela. Amém. Não deu tempo para falar tudo que a gente gostaria, né? Mas Deus direcionou, foi um programa maravilhoso. Queria muito ter te recebido aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Vai ter outras, com certeza. Amém, vai sim. E obrigada por ter vindo aqui no nosso Papo na Fé. O programa chegou no final. A gente sempre corre, né? Porque o papo tá muito bom. Mas espero vocês aqui todos os domingos, às 21h30, aqui na Masper TV. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau.